Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática que ajuda a gente a compreender e estimula a gente a resolver problemas relacionados à contagem, tá? Então existe o princípio multiplicativo e além do princípio multiplicativo existe a permutação simples, o arranjo simples, que é um agrupamento, e além do arranjo tem a combinação simples, que é um outro tipo de agrupamento. O arranjo simples é quando a ordem importa, quando a ordem da escolha das informações que você tem que ter importa, vai importar. E no caso da combinação é quando a ordem não importa, tá? Então, por exemplo, além disso, a gente tem a fatorial. Então, qualquer tipo de questão envolvendo análise combinatória, a gente vai ter a fatorial. Então, o que é a fatorial? Na calculadora científica, a gente tem um ponto de exclamação. Aquele ponto de exclamação, eu chamo ele de fatorial, tá? Então, a fatorial tem que ser de um número natural. O número não pode ser negativo, não pode ser uma dízima periódica, não pode ser uma fração, tá? Sempre tem que ser um número inteiro, partindo do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fatorial de 1, fatorial de 2, fatorial de 3. Então, na análise combinatória, a gente sempre vai ver um ponto de exclamação. Então, aquele ponto de exclamação eu chamo ele de fatorial, tá? Então, como eu falei no início, a gente vai estudar uma parte da matemática que ajuda a gente a resolver, através de técnicas, problemas direcionados com contagem, problemas de contagem. Então, vamos lá, coisa bem simples aqui. Por exemplo, a gente tem aqui 10 pessoas e a gente tem. Vou colocar um número menor, porque, primeiro exemplo, a gente tem 5 pessoas e eu tenho um sofá com 3 lugares. Aí eu pergunto para vocês, de quantas maneiras 5 pessoas podem sentar num sofá com 3 lugares? Princípio multiplicativo. 3 lugares. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 5 possibilidades, porque são 5 pessoas. Aqui eu tenho 4, porque a pessoa que sentou aqui não vai sentar aqui. E aqui eu tenho 3. Aí eu vou multiplicar esses valores. Tá? Muito simples. Princípio multiplicativo é muito fácil. Então eu tenho 5 pessoas, eu tenho um sofá com 3 lugares, então vou colocar 3 tracinhos. E aí eu pergunto para vocês, de quantas maneiras 5 pessoas podem sentar num sofá com 3 lugares? 5, 4, 20, 20 vezes 3, 60. Então existem 60, existem 60 maneiras de 5 pessoas sentarem num sofá com 3 lugares, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente pegou a quantidade de pessoas, que eu tenho 5, depois eu tenho 4, porque quem sentou aqui não vai sentar aqui, e quem sentou aqui não senta aqui, e aí vai diminuindo. Eu tenho 3 aqui, e é só multiplicar. Esse é o princípio da multiplicação, tá? Da análise combinatória. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Tá? Tem uma outra maneira de fazer, através da fórmula do arranjo. Então, arranjo vai ser fatorial de n sobre fatorial de n menos p. Mas o que seria? O que seria o n e o que seria o p? O n é a quantidade de pessoas e o p é a quantidade de lugares que tem no sofá. Então, vamos lá. Se eu usar essa fórmula aqui, fatorial de 5 sobre fatorial de 5 menos 3, 2. Agora, o que significa esse ponto de exclamação? Eu já falei, fatorial, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? A fatorial do número é o número multiplicado pelos seus antecessores naturais. Tá? Então, o que acontece? Fatorial de 5.
5 vezes 4, antecessor, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas o que acontece? O 2 não está embaixo? Eu posso parar no 2, ó, tá vendo? Eu paro no 2 porque tem um 2 embaixo. E aí eu posso... Tá falhando. E aí eu posso cancelar, porque eles são iguais. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 20 vezes 3, 60. Entendeu? Então, a gente tem ali a resposta. Então, eu não preciso fazer isso aqui. Uma questão muito simples. De quantas maneiras 5 pessoas podem sentar num sofá com 3 lugares? Não preciso fazer isso. Eu posso fazer aqui, ó. Eu coloco 3 traços, porque são 3 lugares. E aí coloco 5 para 3. Aí só multiplica. Se eu usar a fórmula do arranjo... se eu usar a fórmula do arranjo, vai dar a mesma coisa. O resultado final vai ser o mesmo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então... Então, como eu falei para vocês, vamos lá, fatorial. Fatorial de 0 é 1. Fatorial de 1 é 1, por definição, tá? Fatorial de 0 é sempre 1. Fatorial de 2 é 2. Fatorial de 3 é 6, que aí multiplica pelos antecessores. Fatorial de 4, sempre um número multiplicado pelos antecessores naturais. 12 20 vezes 2, 24. Fatorial de 5 é o número multiplicado pelos antecessores naturais. 24 vezes 5, 120. Fatorial de 6 e assim 120 vezes 6. Fatorial de 7. (720), que é isso aqui, né? Tudo isso aqui é 720 vezes 7 dá 5.040. Então não preciso ficar fazendo vários, porque vocês estão vendo que a fatorial do número, lembrando que o número é natural, é o número multiplicado pelos antecessores, até chegar ao número 1, tá? Fatorial de 1 é 1, fatorial de 2 é 2, fatorial de 3 é 6, fatorial de 4 é 24, fatorial de 5 é 120, fatorial de 6, 720, fatorial de 7, 5.040. Então isso aí vai, sempre os valores aumentam, conforme vai aumentando, por consequência o resultado aumenta também, né? Agora, qual é o fatorial de menos 4? Não existe. Qual é o fatorial de 1/4? Não existe. Então, não existe fatorial de número negativo, não existe fatorial de fração, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou ter que trocar essa caneta aqui, a caneta não tá boa. Fatorial de 10 sobre fatorial de 8. Vamos lá. Fatorial de 10. 10, 9, 8. Por que eu parei no 8? Para poder cancelar com o de baixo. 10 vezes 9, 90. Olha como é que é fácil. Não preciso ficar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Embaixo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu vou parar no número que está embaixo. E aí a gente vai cancelar os iguais. E aí multiplica os que sobraram. 10 com 9, 90. Entenderam? Então a gente não precisa ficar perdendo tempo, né? Vamos lá, próximo. E aí, tem dois números agora embaixo. Fatorial de 10 sobre fatorial de 2, fatorial de 8. E aí, como é que a gente vai fazer? Tem dois números. Vamos parar. Vamos mexer com o de cima
e vão parar no maior número que está embaixo. O maior número que está embaixo não é 8? Aí esse 2 aqui, ó, é 2 vezes 1. Parei no maior número que está embaixo, para poder cancelar. Ó. Cancelei. 10 com 9, 90. 90 dividido por 2, 45. Então, fatorial de 10 sobre fatorial de 2 vezes fatorial de 8 é igual a 45. Certo? Então, o que acontece? Na análise combinatória, a gente está estudando só a parte inicial, né? A gente tem o arranjo, que a ordem da escolha importa. Por exemplo, vou dar um exemplo de questão envolvendo o arranjo. A ordem importa. A gente tem uma competição com 10 pilotos, tá? Pilotos de Fórmula 1, são lá 10 pilotos. Aí a pergunta é, de quantas maneiras a gente pode ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar? Ou seja, o piloto A tem o piloto A, o piloto B, o piloto C, o piloto D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então, ele quer saber de quantas maneiras a gente pode ter os 3 primeiros colocados. Ou seja, o piloto A no primeiro lugar, o piloto B na segunda posição, o piloto C na terceira posição, ou o piloto C na primeira posição, ou o piloto D na primeira posição, ou o piloto F na segunda posição. Então, nesse caso aí, a gente vai usar a fórmula do arranjo. Por quê? Porque a ordem importa. O que acontece? Por que a ordem importa? Porque o primeiro colocado, você não pode colocar o primeiro colocado no pódio do terceiro, porque ele ganhou a corrida. Você não pode colocar o segundo colocado no pódio lá mais alto, porque ele ganhou a corrida. Então a ordem importa. Então o que a gente vai fazer? Muito fácil. A gente tem lá a 10,3. São 10 pilotos e são três posições, né? Primeiro, segundo e terceiro. E aí é só fazer isso aqui, ó. Fatorial de 10 sobre 10 menos 3, fatorial de 7. 10, 9, 8, 7. Opa! E aí, para no 7, porque o número está embaixo. E aí cancela. E aí é só multiplicar os que sobraram. 10 com 9, 90. 90 vezes 8 dá quanto? 90 vezes 8, 720. Nossa, vou ter que trocar essas canetas aqui pro próximo vídeo. 10 com 9, 90. 90 com 8, 720. Então existem 720 maneiras de ocorrer isso. Tá? Tem lá uma competição com 10 pilotos, aí tem o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Então ele quer saber de quantas maneiras podem ocorrer, esses pilotos podem ficar lá na posição 1, 2 e 3. São 720 maneiras. Tá? A primeira maneira, ABC, a segunda maneira é ABF e assim por diante, até chegar no número 720. Então, por isso que a análise combinatória é um ramo, como eu falei anteriormente, é um ramo da matemática que permite a gente estudar técnicas para resolver o quê? Problemas de contagem. Então, é um ramo da matemática que a gente precisa, que auxilia a gente para resolver problemas de contagens através de técnicas, tá? Tem um arranjo, também tem a combinação, que a combinação a gente fala no próximo vídeo, tá? Tem também os anagramas, que a gente vai falar depois. Então essa aí é a parte inicial, que é o princípio da multiplicação. E além disso tem essas questões de arranjo. Tá?
Vamos lá ver mais um aqui. Último exemplo de hoje. Vamos lá, a gente tem... Deixa eu ver aqui. Fatorial de 6 sobre fatorial de 3 fatorial de 3. Como é que resolve isso? Posso juntar? Não. Posso somar? Posso multiplicar? Não. O que a gente vai fazer? 6. 6, 5, 4, 3. Fatorial de 3. 3, 2, 1. Fatorial de 3. Repete. Cancela os iguais. 6 não é 3 vezes 2? Cancela. Sobrou 5, 4, 1. 5 vezes 4, 20. E esse 1 faz diferença, certo? Tá, então finalizamos por hoje. Eu vou ter que trocar essas canetas aqui, porque tá muito ruim para escrever. E esse quadro aqui tem que depois pregar em algum lugar pra gente ter mais firmeza para escrever, né? Porque ele fica balançando. Finalizamos aí a parte inicial. Aí nos próximos vídeos a gente fala sobre combinação simples, anagrama e permutação. Permutação simples. Obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Valeu!